O blog Futebol do Piauí está na cidade de Campo Maior, no estádio Deusdete de Melo, onde o campeão piauiense sub-20 está treinando para a 46ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Brinquedo está em campo, treinando os jogadores. E aqui ao meu lado o auxiliar técnico Catita, que conhece tudo dentro de campo. Catita, nós temos uma equipe forte para essa Copa São Paulo. Como é que você vê e analisa o comercial para a Copinha? A nível de Piauí a gente tivemos uma equipe muito forte. Agora, para a Copa São Paulo a gente está tentando melhorar o condicionamento físico de todos os jogadores, para que a gente, lá em São Paulo, a gente possa fazer bonito que nem a gente fez aqui no Piauí. Do elenco que foi campeão piauiense em 2014, a comissão técnica não conta com o goleiro Leno, que hoje está atuando em São Paulo, e com o Pitombeira, que saiu para treinar em outras equipes e perdeu o tempo de inscrição para a Copa São Paulo. O que perde o comercial na ausência desses dois jogadores? A gente perde muito porque o Pitombeira era uma das nossas peças-chave, e também o goleiro, que era considerado tão bom que saiu rapidinho, né? Mas a gente está tentando suprir a ausência desses dois jogadores com a vontade dos outros, que eu acredito que eles venham a corresponder com a nossa expectativa. A equipe hoje treina, tem toda a liberdade de treinar aqui no estádio Deusdete de Melo. Claro, em São Paulo vamos pegar uma outra situação de gramado. Você foi jogador de futebol profissional, você sabe disso. Como é que vocês estão trabalhando a comissão técnica para que os jogadores não possam sentir a diferença de gramados quando chegar em São Paulo? Olha, eu muitas vezes eu me ponho como exemplo, né? Porque eu acho o seguinte: o jogador que treina, que joga a bola no campo do Deusdete de Melo, quando ele chega no campo bom é para jogar. Quando chega no tapete, né? Quando chega no tapete é para jogar melhor. Eu me via dessa forma quando eu era jogador, né? Treinava aqui, quando eu adorava jogar no Albertão, porque lá era um campo que me dava espaço, me dava condição de fazer jogadas que eu não conseguia aqui no Deusdete de Melo, e eu acredito que a gente está tentando conseguir passar isso para essa meninada. Dá para observar que os jogadores, a comissão técnica, o futebol piauiense em si, estão ansiosos pelo grupo e pela sede que vão encarar em São Paulo. Vocês também têm essa mesma ansiedade? Porque o torcedor já deu para perceber que está ansioso, estão ansiosos, melhor dizendo, para saber quem será e quais serão os adversários em São Paulo. Exatamente, a gente está, vamos dizer, no mato sem cachorro, sem saber com quem a gente vai duelar. Mas eu acredito que isso vai ficar mais para o torcedor, a gente que trabalha aqui dentro do campo, junto com os jogadores, a gente tenta repassar que a gente não pode se preocupar com o adversário, a gente tem que se preocupar com a gente. Depois que a gente fizer um bom treinamento e durante as estadias lá, a gente vai tentar conhecer os nossos adversários, para que a gente trabalhe em cima exatamente disso, para que o jogador entre com confiança e tranquilo nas partidas. O Comercial fez uma bela campanha no Campeonato Piauiense Sub-20, conquistando o título inegável. Campeão, foi superior a todos que estavam dentro da competição. Fez uma outra bela campanha dentro da Copa Norte. Esquecendo o Campeonato Piauiense, que foi um sucesso, mas um outro sucesso também foi a Copa Norte em Belém do Pará. Dá para dizer assim que Belém foi um termômetro para vocês sentirem realmente como é que vai a equipe para uma competição a nível nacional como é a Copinha? Exatamente, porque você sabe que a nível de Piauí a gente estava muito bem. Aí os meninos foram para a Copa lá do Pará, em Belém, e eu acho que se saíram bem, e a gente vai ter agora, eu acredito que um bom teste agora aqui, mesmo sendo dentro do Piauí, aqui em Barras, mas eu acho que a gente vai ter um intercâmbio com novas equipes, e acredito que com esse último intercâmbio aqui, nesse último torneio aqui, eu acho que a gente vamos tentar fazer com que os jogadores cheguem na Copa São Paulo com maior confiança e, consequentemente, a gente passe de fase. É verdade, vai acontecer o Nordestão, é uma competição também amadora, só que desta vez acontece em Barras. O Comercial vai participar, o 4 de julho, que será o nosso segundo representante de São Paulo, deve participar também dessa competição. E como disse agora há pouco aqui o Catita, vai ser um desafio a mais para esses jogadores e um teste a mais, né? Porque vão encontrar adversários de todo tipo, adversários bons tecnicamente, adversários bons de marcação. É um teste para esses jogadores não ficarem parados, só treinando até a Copinha. Exatamente, eu acho que nenhum time que foi do Piauí até hoje teve essa condição de chegar na Copa São Paulo da forma que o Comercial vai chegar. Eu acredito que por conta desse trabalho que a gente está fazendo, dessas competições que foram paralelas antes, feitas antes da Copa São Paulo, eu acredito que o Comercial vai fazer bonito. Olha, o Comercial vai fazer bonito e pela primeira vez, duas equipes do interior irão à cidade de São Paulo representar o estado do Piauí.
Mas você aí do outro lado poderia me perguntar, mas a Sociedade Esportiva de Picos foi este ano? Foi, mas com uma equipe toda ela piauiense. Uma equipe comandada pelo Berlone, uma equipe comandada pelo o próprio Ricardo, mas dessa vez não. Equipe genuinamente do estado do Piauí e do interior do estado, melhor dizendo. O Comercial daqui de Campo Maior e o 4 de julho da cidade de Piripiri. Um outro desafio, quebrar o tão famoso tabu de passar de fase. Exatamente, é a nossa grande meta, a meta do time do Comercial é fazer com que o Piauí seja visto não como um time que não passa de fase, mas que a gente possa passar de fase e galgar patamares maior lá na Copinha, lá em São Paulo. Tá certo, Catita, o blog Futebol do Piauí, o Facebook Sidney Santos agradece, a TV Santos, a sua participação hoje conosco, falando do futebol piauiense, em especial falando daqui do Comercial, que vai a São Paulo representar o estado do Piauí na Copa São Paulo. Tudo bem, eu que agradeço a participação e espero contar com vocês, com a cobertura de vocês lá na Copa São Paulo. Tá combinado. O blog Futebol do Piauí vai a São Paulo cobrir a 46ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Com imagens e apoio técnico de Gustavo Maciel, Sidney Santos, direto aqui do estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior, fazendo a cobertura do Comercial, o campeão piauiense sub-20, para o blog Futebol do Piauí.